psiquiatria, para quem não é da Liga, e a gente vai apresentar hoje os transtornos por uso de substâncias psicoativas. Os apresentadores sou eu, Rafael Duarte, e acompanhado de Thaís Machado. Falando um pouco dos objetivos dessa aula, a gente vai querer que vocês conheçam os aspectos epidemiológicos e diagnósticos, bem como a sua classificação dos transtornos por uso de substâncias. Nós vamos também mostrar a relação do uso de substâncias com outros transtornos psíquicos, apresentar repercussões sociais da dependência e o papel do médico nesses casos, designar as consequências funcionais e as questões diagnósticas referentes à cultura, além de apresentar diagnóstico diferencial de acordo com o DSM-5 e explicar as consequências tanto da intoxicação quanto da abstinência e as possíveis condutas médicas para a melhora não só momentânea, como também integral do paciente. E falando um pouquinho da epidemiologia, no Brasil, exceto o álcool e o tabaco, o uso de drogas por pelo menos uma vez na vida é de 19,4%, representando o maior índice da América do Sul, e metade do índice americano, que corresponde a 38,9% de uso durante a vida. Sobre o álcool, aqui no Brasil nós vamos ter 68,7% da população já utilizou na vida o álcool e 11,2% é dependente dessa substância. E o tabaco, a segunda droga mais utilizada, é 41,1% de uso na vida e possui 9% de dependentes. As outras drogas, um dado epidemiológico importante é que 22,6% dos estudantes escolares já fizeram uso dessas outras classes de drogas. E falando um pouquinho de critérios diagnósticos, os critérios diagnósticos são baseados em 4 categorias. A primeira categoria é o baixo controle do uso, a segunda categoria é a deteriorização social por conta do uso, o terceiro grupo é o uso arriscado por uso de drogas e o critério farmacológicos. O primeiro grupo compreende os 4 primeiros critérios diagnósticos, que é o primeiro critério é consumir as substâncias em quantidades maiores ou por um período maior do que o planejado, expressar um desejo persistente de reduzir ou regular o uso, o que está muito presente em uso de álcool. Vocês sempre escutaram a famosa frase, eu nunca mais vou beber na minha vida. Gastar muito tempo para obter, usar ou recuperar-se dos seus efeitos é o terceiro critério. O quarto critério é a fissura, que vocês viram no quiz da Liga, que a realidade é que ele representa o desejo ou a necessidade intensa de se consumir a droga. Ocorre muito em questões de abstinência, em síndromes de abstinência. A segunda categoria, que é a deteriorização, corresponde ao quinto, o sexto e o sétimo critério diagnóstico, que são o fracasso em cumprir obrigações no trabalho, na escola ou no lar por conta desse vício, continuar o uso de substâncias, apesar de problemas interpessoais causados pelos efeitos das drogas, geralmente é causado por um conflito familiar ou um conflito pessoal por conta desse abuso de uso, e uma redução das atividades sociais, profissionais ou recreativas devido ao uso, ou seja, você sacrifica o momento de estar em alguma atividade social, alguma festa, ou então de trabalhar, ou de mesmo assim de se divertir ao cinema, fazer coisa assim por conta do uso dessa droga. E o uso arriscado compreende o oitavo e o nono, e dando assim, geralmente é considerado assim, em situações que correm perigos de vida ao se utilizar ou ao buscar. Ou seja, o uso arriscado da substância recorrente em situações que envolvem risco à integridade física, como, por exemplo, utilizar-se de alguma droga e dirigir, como álcool geralmente é comum e a lei seca serve para ajudar nisso. E o uso, apesar de apresentar um problema físico ou psicológico persistente causado pela substância. Quando eu estava, por exemplo, no hospital psiquiátrico realizando meu rodízio, tinha 3 ou 4 pacientes que tinham síndrome de transtorno de esquizofrenia por conta do uso da maconha, e eles eram recorrentes lá porque, apesar do transtorno durar apenas um mês, quando eles voltavam para o ambiente em que eles estavam, eles voltavam a consumir a droga, mesmo sabendo que esse causaria transtornos psíquicos.
E o último são os critérios farmacológicos, que compreende a tolerância e a abstinência. A tolerância é identificada como a necessidade de se aumentar a dose para se alcançar um efeito desejado, ou seja, eu vou precisar de cada vez de doses maiores para obter a mesma brisa. E o último critério é a abstinência, que pode apresentar sintomas variados, vai depender de pessoa para pessoa, de droga para droga, mas ocorrem principalmente pela redução da concentração sanguínea no paciente, a concentração no organismo. E a classificação de gravidade, na realidade, é bem simples. Eu falei daqueles critérios diagnósticos para vocês, e o transtorno leve vai ser pela presença de 2 ou 3 sintomas. O transtorno moderado será identificado pela presença de 4 ou 5 sintomas, e os transtornos graves de 6 ou mais sintomas. Agora eu vou passar um pouquinho para a Thay para ela falar um pouquinho da prevenção. Boa noite. Bom, para falar de vício, é importante falar de prevenção. A tendência dos programas atuais de prevenção é atuar de maneira multifatorial. E é desejável que ele atue em vários domínios da vida do indivíduo, recebendo atenção preventiva, no caso, para o indivíduo. Esses programas de prevenção, eles devem ser planejados para reforçar aspectos positivos, que no caso são os fatores de proteção desse indivíduo, e diminuir os aspectos negativos, que são os fatores de risco. As estratégias preventivas, elas objetivam... Quer falar, Rafa? Tá, não, é que eu vou pedir ocorreu um problema técnico que eu vou precisar resolver, que eu abri um arquivo antigo que a gente não tinha revisado ainda. Aí eu vou fechar rapidinho, coisa de segundos, para a gente conseguir continuar a apresentação. Coisa simples, já estou abrindo agora. Pronto, pode continuar, Thay. Pronto. As ações de prevenção, elas não precisam necessariamente abordar de forma direta e única questões relacionadas ao álcool e outras drogas. E também são estratégias preventivas as que se dedicam à melhoria da qualidade de vida na comunidade da população. E atenção, saúde física e emocional. E é importante entender também por que as pessoas acabam caindo no vício. Se foi por um problema emocional, se foi por andar com pessoas do mesmo ciclo que fazem uso daquela droga. É muito importante essa equipe multidisciplinar que vai atuar na prevenção entender por que essas pessoas acabam caindo no vício, justamente para prevenir esse vício. As estratégias preventivas, elas objetificam erradicar o uso de substâncias. Elas utilizam duas vertentes, que é a informação e persuasão moral, visando influenciar o jovem em sua decisão. E é mediante repressão, controle social, punição, que é justamente essa questão. Tipo assim, as pessoas ficarem com medo de andar na rua com drogas ilícitas, enfim. Pode passar, Rafa. Aí, sobre os fatores de risco, que eu falei um pouco antes, tem os do domínio individual, que tem a falta de habilidade de enfrentamento, habilidade deficitária ou atitudes favoráveis em relação ao consumo de fato, falta de autocontrole, assertividade, habilidade de recusa, baixa autoestima e autoconfiança, predisposição biológica e psicológica, fracasso, dificuldade escolar, comportamento antissocial, como mentiras, furtos, roubos e agressividade, e rejeição a valores religiosos ou espirituais. E, no caso, esse fracasso ou dificuldade escolar pode entrar naquela questão de por que as pessoas acabam caindo no vício, estão aborrecidas com alguma coisa que aconteceu na vida delas, tirou uma nota baixa, aí acaba começando a usar, cai no vício. Enfim, pode passar, Rafa. E tem os fatores de risco no ambiente familiar também, que são o uso de substâncias e aprovação das substâncias por pais ou irmãos, disfunção familiar, falta de envolvimento dos pais na vida dos filhos, expectativas irreais a respeito do desenvolvimento, falta de coesão familiar e baixa ligação com seus membros,
falta de regras ou ambiguidade em relação ao uso de substâncias e falta de supervisão ou disciplina. A gente trouxe no âmbito individual e no âmbito familiar, mas também existem fatores de risco no âmbito empresarial, no âmbito escolar, só que nós trouxemos esses que são os mais importantes na nossa visão. Pode passar, Rafa. Agora nós vamos começar a falar sobre as drogas em si. Primeiramente sobre o álcool. E nós trouxemos um relato de uma pessoa que ela fala: sinto necessidade todos os dias para me sentir mais à vontade e relaxado. Aí aqui é uma imagem que eu peguei dessa fonte, Seu Amigo Farmacêutico, um site. Pode passar, Rafa. Bom, sobre aspectos gerais, o transtorno por uso de álcool é definido por um agrupamento de sintomas que podem incluir abstinência, tolerância e fissura. A abstinência de álcool, ela é caracterizada por sintomas de abstinência que se desenvolvem aproximadamente 4 a 12 horas após a redução desse consumo e segue uma ingestão prolongada e excessiva do álcool. E a fissura por álcool é indicada por um desejo intenso de beber, o qual torna difícil pensar em outras coisas e frequentemente resulta no início desse consumo. Bom, gente, apareceu uma coisa aqui. Sua tela ainda está visível para os outros. Consegui. Pronto. Questões culturais. Na maioria das culturas, o álcool é a substância intoxicante usada com mais frequência e ela contribui consideravelmente para a morbidade e mortalidade. Isso porque, além dos transtornos causados pelo abuso de álcool, também existem acidentes, principalmente acidentes de trânsito, mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. E estima-se que 3,8% das mortes e 4,6% dos anos de vidas perdidos por incapacidade em todo o mundo sejam decorrentes do álcool. É importante falar também que não existe um consumo de álcool isento de riscos. Até pessoas que não consomem acabam se expondo a esses riscos, né? Seja no trânsito, seja no âmbito familiar. Enfim, pode passar, Rafa. Vocês compreendem o que é anos de vidas perdidos? Vocês compreendem o conceito? Podem responder, viu, gente? Ou no microfone ou no chat. Vou considerar um sim, então vamos continuar. Pronto, o que eu havia falado ali são justamente as consequências funcionais que esse abuso de álcool acaba gerando consequências negativas, né, na vida tanto do indivíduo quanto de pessoas próximas ou até não próximas, no caso de acidente de trânsito, né, ou até não próximas a ele. Aí pode ser na condução de veículos, operação de máquinas, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, na comunicação interpessoais. E eu trouxe um dado que estima-se que 1 em cada 5 admissões em UTIs em determinados hospitais urbanos esteja relacionado ao álcool. Ou seja, é muito, né? Então, o álcool é realmente responsável por muita admissão em UTI. E ele também está relacionado com atos criminosos, incluindo homicídio. Também contribui para desinibição, sentimento de tristeza, irritabilidade, que acabam contribuindo para a tentativa de suicídio e suicídios consumados, né? No caso, suicídios consumados é suicídios que a pessoa conseguiu se suicidar mesmo. E a abstinência de álcool
não prevista em indivíduos hospitalizados cujo diagnóstico de transtorno por uso de substância passou despercebido, pode vir a acrescentar riscos e custos de hospitalização e maior tempo de internação. Sobre diagnóstico diferencial, tem o uso de álcool não patológico, que no caso são pessoas que não abusam do álcool, né? Usam pouco, mas pode acabar ocorrendo uma intoxicação uma vez ou outra, e aí é importante nós, médicos, diferenciarem essa questão, se é realmente um transtorno por abuso de álcool, ou se foi ali só aquela vez. Transtorno por uso de sedativos, hipnóticos ou ansiolíticos, que Rafa vai aprofundar mais para frente, e transtorno da conduta na infância e transtorno da personalidade antissocial na idade adulta. Falando aqui só um pouquinho, essa parte de uso de álcool não patológico é um diagnóstico diferencial presente em todas as outras classes de drogas. Muitas vezes as pessoas utilizam dessas drogas de uma maneira não patológica, então é necessário diferenciar o que é transtorno de uso de o que é uma simples intoxicação pela substância. As comorbidades incluem causadas pelo abuso de álcool, incluem transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial, que tem um aumento acentuado da taxa dessas comorbidades em consequência do uso e abuso de álcool. Transtornos depressivos e de ansiedade, e intoxicação alcoólica repetida e grave, ela pode acabar suprimindo os mecanismos imunológicos e predispor os indivíduos a infecções, aumentando o risco de câncer também. Pode passar, Rafa. Tá, sobre a intoxicação. Segundo os critérios do DSM-5, a intoxicação é definida por alterações comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas e problemáticas. Por exemplo, comportamento sexual ou comportamento agressivo inadequado, humor instável, julgamento prejudicado. E tem que estar presente também um ou mais desses sinais e sintomas, que são a fala arrastada, incoordenação, instabilidade na marcha, nistagmo, comprometimento da atenção, da memória, estupor ou coma. Pode passar, Rafa. E sobre a abstinência, também segundo o DSM-5, tem que estar presente 2 ou mais dos seguintes sintomas, ele pode ser desenvolvido ou após algumas horas ou após alguns dias do uso de álcool, que é a hiperatividade autonômica, tremor aumentado nas mãos, insônia, náuseas ou vômitos, alucinações ou ilusões visuais, táteis ou auditivas transitórias, agitação psicomotora, ansiedade, convulsões tônico-clônicas generalizadas. Pode passar, Rafa. E sobre o tratamento, seja intoxicação, seja abstinência, é importante o aconselhamento, tanto individual quanto familiar, para a pessoa, ou para uma reabilitação, ou então no âmbito familiar, para resolver esse abuso. Mas, em relação ao fármaco, o mais utilizado é a tiamina, que ela é usada como profilaxia da síndrome de Wernicke, e aí logo depois aplica a glicose hipertônica. No caso da intoxicação aguda, aí da síndrome de abstinência leve a moderada, recomenda-se também a tiamina intramuscular, como na intoxicação aguda, e após esse período ela passa a ser oral. E na síndrome de abstinência grave é indicado tratamento em hospital geral, e no caso a medicação é a mesma e os médicos administram lá, intramuscular, e aí quando eles julgam
ideal, eles dão a alta ao paciente, mas claro que com aconselhamento, né, para o indivíduo ir para uma reabilitação, enfim, como eu já falei. Pode passar, Rafa. Agora a gente falou bastante de álcool e agora a segunda droga que a gente vai focar nessa aula é o tabaco. E o relato que me trouxeram foi que o seguinte, é calmante, desestressante, saber que aquilo vai me acalmar, me deixar mais tranquila. Passar dias sem fumar é ficar nervoso. Ou seja, já indica uma relação muito íntima com o tabaco de quem usa. Os aspectos gerais do tabaco é que o transtorno por uso de tabaco é extremamente comum entre os seus usuários. Raramente você vai ver alguém que fume e consegue controlar muito bem esse uso, ou então que consuma exatamente o que tinha planejado para consumir. A tolerância ao tabaco é exemplificado pelo desaparecimento da tontura e náusea ao uso do cigarro, porque o cigarro ao se utilizar, ele comumente baixa a pressão e está mais atrelado a primeiros usos do tabaco. Quem é acostumado não sente essa pressão baixando, ou então precisa de mais cigarros para essa pressão baixar, que muitas vezes é o efeito pretendido. E a abstinência é variável e intensa, vai depender bastante da carga tabágica do fumante e ocorrem principalmente pela privação de nicotina. A nicotina não é a substância que mais causa dano aos pulmões, mas é a substância que causa a dependência química, que é o que faz essa adição por tabaco. E a avaliação é a parte fundamental da abordagem ao paciente fumante, porque é através dessa avaliação que a gente vai poder definir qual é o tratamento, se esse tratamento pode se limitar a aconselhamento ou se esse tratamento deve ser farmacológico. E como é feita essa avaliação? A gente vai ver a história do tabagismo do paciente. A gente vai perguntar como é sua rotina com tabaco, como é seu dia usando cigarro. Ele vai comentar se ele fuma no início da manhã, quantos cigarros ele fuma, quanto tempo ele fuma. A gente também vai buscar saber as tentativas anteriores, porque, como eu vou falar mais para frente, é muito comum a tentativa de cessação de tabaco. Muitas vezes as pessoas falham e tentam de novo, então é importante a gente saber essas tentativas anteriores, inclusive para a gente avaliar o que deu certo e o que deu errado nessas tentativas. E a gente também deve compreender as comorbidades clínicas e psiquiátricas, tomando cuidado aqui para caso, por exemplo, o paciente tenha uma comorbidade clínica muito grave, como câncer de pulmão, é muito provável que esse paciente, no aconselhamento, ele tenha uma atitude oposta ao que pretendida. Ou seja, ele já está no fim, ele já considera assim, já estou no fim da vida mesmo, vou aproveitar o tabaco, já que não tem nada a se fazer. E as psiquiátricas, porque é necessário entender como está a saúde mental do paciente, visto que o tabaco, associado a outras doenças psiquiátricas, torna mais difícil o tratamento, que eu vou falar mais especificamente para frente. É muito importante saber também o apoio social, o ambiente em que esse paciente vive. Se ele viver em um ambiente de tabagistas, vai tornar mais difícil essa cessação. E o grau de motivação. Como você já conhece, existem diversos graus de motivação, várias etapas de mudança, e é necessário entender esse grau de motivação. As etapas da mudança, se vocês lembram, é aquela fase de pré-contemplação, contemplação, planejamento, ação, manutenção e recaídas, que vocês estudaram em outras aulas passadas. E também é importante avaliar a dependência, que é avaliada pelo teste de Fagerström. E para aqueles que não conhecem as etapas de mudança, eu recomendo vocês acessarem as outras aulas da nossa liga que estão gravadas. Se quiserem acesso, vocês podem conversar com a gente. E como é esse teste de Fagerström? A gente vai fazer 6 perguntas para avaliar como é essa dependência. A gente vai perguntar quanto tempo após acordar o paciente fuma, se ele sente uma fissura muito grande em locais proibidos. A fissura é a necessidade intensa de se fumar.
qual é o cigarro que traz mais motivação, quantos cigarros ele fuma por dia, se ele fuma mais frequentemente pela manhã, que vai estar associado a um grau de dependência porque ele precisa desse cigarro para começar o dia, ou se ele fuma mesmo doente quando ele precisa estar em repouso quase absoluto. E a gente vai ter a interpretação de graus de dependência, sendo a pontuação acima de 6 considerada elevada, e praticamente nesses casos em que a soma dá acima de 6, o paciente terá um desconforto significativo, uma síndrome de abstinência mais prevalente nesse grupo e mais intensa ao deixar de fumar. E essa tabela eu tirei do Gurso, que é um livro de um tratado de saúde da família. E as questões culturais, quais são as questões culturais associadas ao tabaco? O tabaco, assim como o cigarro é aceito socialmente e de fácil acesso, tanto que você pode comprar em qualquer farmácia, praticamente na rua, em festas, sempre tem aquele baleiro que tem uma carteira de cigarro. E é a segunda substância mais utilizada no mundo. No Brasil, as leis antifumos reduziram bastante, quase metade dos fumantes, e elas agiram através de algumas ações, como os aumentos da taxa sobre o tabaco, que é responsável praticamente por metade desses que deixaram de fumar. Nós temos a restrição em ambientes fechados, ou seja, a gente limita os lugares que o fumante pode consumir. A restrição de publicidades e advertências nas embalagens, que é aquilo que você vê como câncer de boca, câncer de pulmão, que aparece no verso da carteira de cigarro, e inclusive, a título de curiosidade, a carteira de cigarro que as pessoas mais evitam comprar é aquela que tem na embalagem impotência sexual. E no Brasil, o SUS oferece um Programa Nacional de Controle de Tabagismo, onde você vai registrar esse paciente e nós vamos ter toda uma rede de cuidado projetada para essa cessação de tabagismo e apoio social. E, a título de curiosidade também, o Brasil é o principal exportador de folha de tabaco e um dos maiores produtores do mundo. E, apesar disso, de o Brasil ser um dos principais exportadores e produtores, nossa lei antitabagismo é muito eficiente, o que é um mérito muito grande para nosso Brasil. E como é que vai funcionar essa abordagem ao fumante? O tabagismo é uma doença crônica que precisa ser tratada, inclusive é algo que deve ser desmistificado entre os profissionais de saúde, que muitos consideram que não é uma doença, ou então não levam a sério o tabaco, porque é preciso considerar uma doença que precisa ser tratada, porque é a maior causa prevenível do mundo, segundo a OMS, chegando a 600 mil mortes por ano, só por conta do tabagismo. E, como eu falei antes, 80% dos fumantes querem deixar de fumar. E desses que recaem, 2/3 pretendem parar outra vez. Ou seja, a gente tem uma motivação muito grande para cessar esse tabagismo. E o aconselhamento é um grande modificador no processo de cessação de tabagismo. Um aconselhamento leve, que é considerado aquele que tem abaixo de 4 minutos, que é esse aconselhamento, entender as questões do paciente, tentar orientar ele, falar das consequências do tabagismo e como ele pode melhorar. 3 minutinhos, abaixo de 3 minutinhos, é suficiente para reduzir o uso de tabaco em pelo menos 14% da população. E um aconselhamento intenso, aquele que é mais de 30 minutos e vai até 1h30, por exemplo, ele é responsável pela diminuição de 22,5% na população que foi exposta a esse aconselhamento. E o tratamento farmacológico é recomendado para os pacientes com uso acima de 10 cigarros por dia. Também são aqueles que não conseguiram, através do aconselhamento, se curar do tabagismo. E como é que a gente vai fazer esse tratamento farmacológico? Eu falei de vocês do aconselhamento, o aconselhamento que é esse individual que eu falei mais, ele tem um aconselhamento que é em grupo, que é como se fosse um AA para tabagistas, mas voltando aqui ao tratamento farmacológico, nós vamos ter 2 categorias de tratamento, a terapia de reposição de nicotina e os não nicotínicos. Na reposição de nicotina, nós vamos ter o adesivo transdérmico de nicotina,
que ele é uma liberação longa de nicotina durante o dia, ele troca geralmente quando acorda. Goma de mascar de nicotina, que o paciente vai se utilizar quando ele sentir aquela fissura intensa por cigarro, ele vai mastigar com força até a língua adormecer. Em seguida, vai deixar descansando na boca e vai utilizar novamente quando essa fissura, quando esse formigamento diminuir, ele volta a mascar com intensidade e volta a descansar e fica nesse ciclo até acabar com a goma. Nós temos as pastilhas, que você bota sublingual e o seu corpo vai absorver a nicotina, e temos também o spray nasal. E é importante que eles devem ser utilizados após o dia D. O que é esse dia D? É o dia D que no aconselhamento com o seu paciente você vai marcar. É esse dia que você deixará de fumar. Será acordado entre os dois e o paciente nesse dia parará de fumar. E temos os não nicotínicos. Os não nicotínicos, nós temos aqueles que são de primeira linha e são os de segunda linha. O de primeira linha é a bupropiona e a vareniclina. A bupropiona, ela tem muitas contraindicações. Ela tem contraindicação para quem tem AVE, quem tem epilepsia, quem tem trauma crânioencefálico, e a vareniclina não tem é muito mais bem tolerada. Mas, entretanto, a droga de escolhas primária sempre vai ser bupropiona. Alguém de vocês sabe me responder por quê? Tá, se você puder ler os comentários, vai ser bom. Alguém tem um chute? Podem falar pelo microfone se quiserem também, viu? Acho que ninguém tem ideia. Então, e aí, alguém quer chutar? Se alguém falar alguma coisa, eu sinalizo, Rafa. Continua. Ok, então eu vou falar e depois vocês me digam por quê. Eu vou falar um pouquinho mais dessas drogas. A bupropiona é um antidepressivo atípico e a atividade dele não é a atividade que ele funciona em pacientes depressivos. É outro princípio ativo. A nortriptilina, que é um tratamento de segunda linha, também é um antidepressivo. Ele é um antidepressivo tricíclico, que ele não é muito utilizado, e temos também a clonidina. E para vocês que não responderam, a bupropiona e vareniclina, a gente usa a bupropiona por uma razão muito simples. A caixa de medicamento de bupropiona corresponde a em torno de 30 a 40 reais, enquanto a de vareniclina, da última vez que eu visualizei, a caixa estava 417 reais. Então, considerando que o Brasil é um país extremamente desigual e que nem todos têm acesso a esse medicamento, vamos priorizar a bupropiona. E esses medicamentos não nicotínicos, eles devem ser utilizados antes do dia D. Para eles terem um efeito que você deseja, você deve começar antes dessa cessação do tabagismo. E eles são melhores utilizados quando usados em associação. Inclusive, as terapias de reposição de nicotina funcionam muito bem quando você usa o adesivo transdérmico de nicotina diariamente e se utiliza de algum outro método em casos de fissuras. Por exemplo, a goma de mascar, quando ele sentir uma fissura. Apesar de adesivo transdérmico, ele consome essa goma e consegue um equilíbrio melhor e um efeito melhor. Cerca de o benefício dobrado de cessação de tabagismo. E qual é a relação de tabagismo e outras comorbidades? A prevalência do tabagismo está intimamente relacionada a outras comorbidades. Que comorbidades são essas? São, entre os transtornos mentais, se destacam o transtorno depressivo maior, onde a gente pode ver uma falha terapêutica muito maior nesses pacientes depressivos. Também teremos o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, que é muito presente e às vezes pode ser confundido. É um diagnóstico diferencial
para a síndrome de abstinência do tabaco, porque o tabaco gera essa ansiedade quando não é consumido. E esses dois transtornos, é importante você tratá-los antes de começar a tratar o tabagismo, senão você não conseguirá o efeito pretendido. Nós também temos muita associação com abuso de álcool, geralmente quem fuma também bebe bastante, e a dependência de outras drogas, visto que é uma população muito mais vulnerável, vamos dizer assim. E também se relacionam a populações de risco. Que populações são essas? São populações, por exemplo, a população LGBTQIA+. Essas populações geralmente são associadas a uma vulnerabilidade social, um ambiente muito mais estressante e combativo a elas, causa esse estresse normal e é muito associado ao uso de drogas. É comum de todas as drogas, não só o tabagismo, mas o tabagismo é muito presente. Cerca de 40% da população LGBTQIA+, utiliza. E para lésbicas, mulheres bissexuais, esse número é ainda maior. E os portadores de HIV, cerca de 50% da população de HIV é tabagista. E a população de risco também, a última população de risco que você deve se atentar, são crianças e adolescentes, porque é nessa época que se inicia o consumo ao tabagismo, por volta dos 12 aos 14 anos. E é uma população muito mais vulnerável, porque ela não tem aquele discernimento de mundo. São muito mais influenciáveis. Vou passar agora para a Thay, para ela continuar a apresentação. Bom, agora a gente vai falar da cafeína, que é uma substância muito envolvida, né, no nosso dia a dia. E gente, eu esqueci a palavra. O relato da pessoa que eu conversei foi: alerta, disposto e em estado de atenção. Me dá disposição para realizar tarefas que eu teria mais dificuldade de focar se eu não tomasse. Pode passar, Rafa. Bom, sobre a intoxicação por cafeína, tem 4 critérios diagnósticos. Eu coloquei por serem diferentes dos citados por Rafa no início. Aí tem o consumo recente de cafeína, geralmente uma dose alta, muito superior a 250 miligramas. O critério B: 5 ou mais dos seguintes sinais ou sintomas desenvolvidos durante ou logo após o uso da cafeína, que é inquietação, nervosismo, excitação, insônia, rubor facial, diurese, perturbação gastrointestinal, abalos musculares, fluxo errático do pensamento ou do discurso, taquicardia ou arritmia cardíaca, períodos de energia inesgotável e agitação psicomotora. Aí tem o critério C e D, que o critério C é os sinais ou sintomas do critério B, que são aqueles que eu acabei de falar. Eles causam um sofrimento clinicamente significativo ou um prejuízo funcionalmente social, profissional e em outras áreas importantes na vida dessa pessoa. E o D é: os sinais e sintomas não são atribuíveis a outra condição médica, nem são mais bem explicados por outro transtorno mental, incluindo intoxicação por outra substância. Pode passar, Rafa. Sobre os aspectos gerais, a cafeína ela está presente em várias bebidas, café, obviamente, chá, refrigerantes, como a Coca-Cola, né? Bebidas energéticas, analgésicos sem prescrição médica e remédios para resfriados e complementos energéticos também, e complementos para perda de peso e chocolate. E eu também vi que ela está cada vez mais presente em suplementos vitamínicos, enfim. E a taxa das pessoas que consomem cafeína regularmente é muito alta, é de 85% de crianças e adultos, né? E a intoxicação por cafeína, ela pode não ocorrer mesmo com a ingestão de altas doses da substância, devido ao desenvolvimento da tolerância. E essa tolerância
ela é menor em crianças e idosos, mas mesmo assim, com o uso constante de grandes doses, ela pode acabar desenvolvendo uma grande tolerância. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem daqui se considera um viciado em café? Eu sei que vários da liga, mas quem é de fora da liga? Alguém vai responder? Enfim, imagino que muitos. Então é muito importante falar sobre a cafeína, porque às vezes a gente... As pessoas estão respondendo que sim. Então? Então, Não tá aparecendo aqui pra mim. vou te falar aqui então. Eu disse que sim. Natan também, foi eu e Natan, basicamente. Sim, e às vezes a gente negligencia, tipo, por justamente essa taxa, ela é muito alta, então não é algo pra gente negligenciar. Porque tem muita gente realmente viciada que pode sofrer de intoxicação por cafeína, e é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Pode passar, Rafa. Tá, agora sobre a abstinência da cafeína, também tem 4 critérios. O primeiro é o uso diário prolongado da cafeína. A segunda é a cessação, redução abrupta do uso da cafeína, seguida no período de 24 horas de 3 ou mais dos seguintes sinais ou sintomas: a cefaleia, fadiga ou sonolência acentuadas, humor disfórico, humor deprimido ou irritabilidade, dificuldade de concentração, sintomas gripais, náusea, vômitos ou dor, rigidez muscular. O critério C, os sinais e sintomas do critério B causam sofrimento clinicamente significativo no prejuízo ou prejuízo funcionamento social, profissional e outras áreas. E o D, os sinais e sintomas não estão associados a efeitos fisiológicos de outra condição médica. Pode passar. Sobre a abstinência que eu falei, pode deixar nesse slide mesmo. Sobre a abstinência, por ser uma substância muito comumente utilizada, às vezes a própria pessoa nem percebe que ela tá com a abstinência por cafeína ou até com a intoxicação também. E acaba, tipo assim, usando a cafeína para cessar esse sintoma. Por exemplo, tá com sono e cefaleia, aí, sei lá, tem que estudar, aí pega e faz o uso do café. Então, às vezes, é muito difícil de perceber a intoxicação e a abstinência pela cafeína. Agora, as características diagnósticas da abstinência. Como eu falei, a ingestão costuma estar integrada para hábitos sociais, como pausa para o cafezinho, chá da tarde. Então, as pessoas não estão cientes dessa dependência física que elas têm das substâncias. Aí os sintomas da abstinência podem ser inesperados e atribuídos erroneamente a outras causas. Por exemplo, gripe, enxaqueca. Foi exatamente o que eu falei, de ser difícil identificar a abstinência pela cafeína. E os sintomas da abstinência, eles podem ocorrer quando o indivíduo precisa abster-se de alimentos e bebidas antes de procedimentos médicos ou quando perde uma dose habitual da substância devido a alguma mudança, viagem, fim de semana, ou, sei lá, passou o dia fora e não teve como obter essa cafeína. Pode passar, Rafa. O desenvolvimento e curso, os sintomas da abstinência, eles começam de 12 a 24 horas depois da última dose. E o pico dessa abstinência é 1 ou 2 dias de abstinência. E os sintomas duram 2 a 9 dias. E a possibilidade de cefaleia pode ocorrer até 21 dias. E os sintomas costumam desaparecer rapidamente entre 20 e 60 minutos após a nova digestão, que é justamente o que eu falei, de que a pessoa às vezes opta pela cafeína para estar sentindo alguma coisa, não sabe que a abstinência da cafeína
e aí vai e toma a cafeína e aí tem melhora, mas aí vai viver nesse ciclo. Pode passar, Rafa. Comorbidades, essa abstinência ela pode estar associada a transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno da personalidade antissocial em adultos, transtorno por uso de álcool de moderado a grave, e ao uso de cannabis e de cocaína, e transtorno de pânico também. E o diagnóstico diferencial seria outros transtornos médicos e efeitos colaterais médicos. Porque, como são sintomas muito assim, cefaleia, sonolência, é muito associado a... Tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, justamente porque é um sintoma, por exemplo, cefaleia é muito comum em outras doenças, né? Em outras patologias. Pode passar, Rafa. Agora, sobre o cannabis, o relato foi: dou risada, fico calmo, sinto muita fome. Aí aqui é uma imagem que eu peguei do Medicina News. Pode passar. Sobre aspectos gerais, a maconha é a droga lícita mais utilizada na maioria dos países. O primeiro uso ele ocorre principalmente na adolescência, e nesse período, os que fizeram uso nesse período, metade continua a usar pelo menos por 10 anos depois, ou seja, muito tempo. Vários fatores eles estão envolvidos na determinação dos efeitos agudos da maconha, e eu acho que o primeiro seria a parte predominante da planta que compõe a amostra, né, que a pessoa vai fumar ou, sei lá, ingerir. Aí, entre outros fatores que podem influenciar esses efeitos, tem o ambiente em que a maconha está sendo utilizada, o estado emocional no momento do uso, a personalidade do usuário, as condições genéticas e de cultivo da planta. Enfim, o uso da maconha em situações sociais normalmente produz efeitos subjetivos, como relaxamento, leve euforia, intensificação de experiências sensoriais, alteração na percepção, sobretudo na avaliação de tempo. A pessoa, o usuário, julga que o tempo passa de forma muito mais lenta, assim. E aumento da pressão arterial quando sentado, seguido de queda quando levanta, e enrubescimento das conjuntivas. Isso é muito importante na hora do médico diagnosticar pelo exame físico, né? Enfim, uma série de estudos, eles confirmaram que a intoxicação aguda por maconha, ela pode alterar processos cognitivos, como a atenção, memória, controle e inibição de respostas. E é importante falar também sobre o uso crônico, que os efeitos do fumar crônico, eles são bem conhecidos e incluem alterações inflamatórias no trato respiratório, como dispneia, produção de catarro infectado, bronquite crônica, e a relação com DPLC e com câncer de pulmão, ela é inconclusiva. Então, alguns estudos falam que tem relação, mas ela é inconclusiva, essa relação. E eu falei, né, que a intoxicação, ela pode induzir prejuízos cognitivos, mas também tem controvérsia em relação a esses déficits, se esses déficits persistem após a interrupção do uso. Então, tipo assim, se a pessoa parar, ela não tem nenhum estudo que confirme que a pessoa vai ter esses déficits, esses prejuízos, né? Enfim. Só que nos usuários crônicos, em especial em relação à memória, atenção, funções executivas e controle inibitório de respostas, foi estudado que tem um prejuízo, sim, mas é justamente nesses usuários crônicos, né? Que vêm utilizando por muitos anos.
e tal. Enfim, pode passar, Rafa. As questões culturais, eu já tinha falado que ela é a droga ilícita mais utilizada na maioria dos países, e a aceitação da maconha com fins medicinais varia muito dentro de uma mesma cultura, de uma cultura para outra. Ultimamente estão sendo feitos vários estudos em relação ao uso da maconha com fins medicinais e estão tendo resultados muito positivos, mas realmente essa aceitação da legalização também ainda é muito relativa de uma cultura para outra. Pode passar, Rafa. Sobre a intoxicação, uma série de estudos confirmam, né, que pode alterar processos cognitivos, como eu já havia falado. Concentrações elevadas de THC pode produzir uma elevação aguda da ansiedade, e às vezes o usuário, ele tem crise de pânico enquanto está lá usando. Enfim, é um dos efeitos mais comuns dessa intoxicação. E um dos critérios diagnósticos para essa intoxicação é ter presente 2 ou mais dos seguintes sintomas: conjuntivas hiperemiadas, apetite aumentado, boca seca, taquicardia. E sobre o tratamento farmacológico dos efeitos agudos fisiológicos, é utilizado o propranolol, principalmente, e o tratamento farmacológico dos efeitos psiquiátricos, o medicamento de principal escolha são os benzodiazepínicos, justamente porque a maconha tem mais relação com essa questão da ansiedade, crise de pânico, e que aí os benzodiazepínicos conseguem cessar. Pode passar, Rafa. Sobre a abstinência, a existência dessa síndrome de abstinência até recentemente era debatida. O lento desaparecimento do THC, no caso do extrato da maconha no organismo após a interrupção do uso, ela pode atenuar sintomas de abstinência, contribuindo para dificultar sua identificação. Esses sintomas, eles são agrupados em 2 fatores, que inclui fraqueza, hipersonia e retardo psicomotor, e outro, ansiedade, inquietação, depressão e insônia. E, em geral, os sintomas de abstinência iniciam 24 horas após o último uso e atingem um pico em 2 a 3 dias. Vários tratamentos ambulatoriais, psicossociais, comportamentais são eficazes para promover a redução e a abstinência do uso de cannabis. Esses tratamentos, no caso, são a entrevista motivacional e a terapia cognitivo-comportamental e motivação de contingência, se eu não me engano. Mas em relação à abstinência não tem resultados promissores em relação a fármacos, só em relação a terapias comportamentais mesmo. Pode passar, Rafa. Comorbidades, o uso da maconha e o transtorno por uso dela, eles são altamente comórbidos com outros transtornos por uso de outras substâncias. É importante falar também que a maconha, ela é normalmente uma porta de entrada para outras drogas. Tipo, o usuário de maconha, assim, normalmente ele usa maconha na adolescência e tal, e quando ele usa a maconha, ele é como se abrisse uma porta em relação às outras drogas. A curiosidade, enfim, de querer experimentar. Isso é uma coisa negativa, né? E os efeitos mais significativos da substância sobre a saúde, que envolvem o sistema respiratório, fumantes crônicos de cannabis, existem taxas elevadas de sintomas respiratórios, de bronquite, produção de escarro, como eu já falei antes, dos fumantes crônicos. Fora isso, tem transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar tipo 1, paranoide. E sobre esquizofrenia, é curioso que
É... Calma, eu esqueci, gente, desculpa. Mas tem estudos que falam que a maconha, ela aumenta a taxa da possibilidade de você desenvolver esquizofrenia. Mas também há estudos que falam que, tipo assim, o uso da maconha é só mais um de, tipo, diversos fatores que podem ocasionar para isso. Então, não é tipo assim, a maconha causou a esquizofrenia. Não é isso, entendeu? É um dos diversos fatores que causaram isso. E cerca de 33% dos adolescentes com transtorno apresentam transtornos internalizantes, como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, e 60% transtorno externalizante, que é transtorno da conduta, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode passar, Rafa. Bom, alucinógenos. O relato foi: eu fico leve, tipo flutuando. Vejo as cores mais fortes, bem mais fortes. Essa é uma imagem que eu peguei na ABC Média. Pode passar, Rafa. Os aspectos gerais. Os alucinógenos, eles são agentes que eles induzem alteração na percepção, no pensamento e no sentimento do usuário. E os sintomas podem lembrar quadro de psicoses funcionais, mas não causar prejuízos cognitivos dos transtornos mentais orgânicos. Eles são divididos em naturais e sintéticos. Entre os naturais, tem o chá de ayahuasca, que eu creio que é o mais conhecido, a beladona, cogumelos alucinógenos, a manita muscaria, claves púrpura, datura, jurema, mandrágora e peyote. E os sintéticos tem o LSD, que creio que também é o mais conhecido, o DOM, o MDA, o PCP, que é o pó de anjo, mas que não tem no Brasil, e a cetamina. E o uso, ele não tem muito conhecimento sobre quadro de dependência dessa droga, justamente porque ele produz uma rápida tolerância. Então, a pessoa consegue usar assim e, tipo, não ter a necessidade de usar depois, talvez só pela sensação, de ser uma sensação que a pessoa ficou leve, curtiu aquela sensação, mas não por dependência assim, física. E a tolerância que ela é adquirida, ela é logo perdida também. Pode passar, Rafa. Sobre as questões culturais, os alucinógenos naturais que eu falei, eles são muito ligados à religião, a várias religiões, como o ayahuasca, ele é ligado ao Santo Daime, a religião Santo Daime, e aí tem vários rituais que as pessoas fazem uso de chás ou de plantas, ou de cogumelos mesmo, e aí tem todo um ritual, né? E o transtorno por uso de outros alucinógenos, ele é um dos mais raros, como eu falei, porque é muito difícil causar uma dependência. Enfim, aí aqui fala, historicamente, os alucinógenos são usados como parte de práticas religiosas, como eu já falei, aí como o uso do peyote na Igreja Nativa Americana no México, enfim. E o uso nesses rituais, eu acho que seria o que as pessoas que usam com mais frequência, porque aí tem as frequências, né, que os rituais têm que acontecer, aí sempre tem que usar os chás ou os cogumelos, enfim. Pode passar, Rafa. Eu só queria fazer um comentário sobre a ayahuasca, que eu tenho um conhecido que ele é da Igreja do Santo Daime, e ele comenta que o ayahuasca, o cogumelo, ele é muito utilizado nessa crença, nessa seita, é muito utilizado para se encontrar com Deus. É dito que quando você usa ayahuasca, você enfrenta seus próprios demônios. É muito mais ritualístico, tanto que eles não costumam consumir
essa mistura, que na verdade essa mistura de dois cogumelos, não costumam consumir, por exemplo, regularmente. É muito uma questão, um ritual que muitas vezes é usado uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, justamente por essa questão ritual, que é muito mais para se enfrentar seus próprios demônios e encontrar Deus. Foi o que ele me contou, pelo menos. Ô, Rafa, eu vou te complementar aqui, que eu também tenho um conhecido, velho. E aí, isso de enfrentar os próprios demônios não foi só um relato desse seu amigo, não sei se eu conheci. E ele falou que teve um amigo lá dele que também ia pro ritual, que passou, sei lá, 5 anos sem beber. Porque parece que tomou chá e aí os próprios demônios dele falou pra ele assim, para de beber e tal. E realmente, assim, funcionou pra ele, sabe? É uma coisa bem subjetiva. Pode passar. A intoxicação, ela causa alterações comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas, como ansiedade, depressão acentuada, ideias de medo, de perder o juízo, paranoia, de julgamento prejudicado. E esses comportamentos são desenvolvidos durante ou logo após o uso. E alterações também na percepção, que causa intensificação subjetiva de percepção, despersonalização, desrealização, ilusões, alucinações, sinestesias. E tem que estar presente também como um critério diagnóstico para intoxicação 2 ou mais dos seguintes sinais: midríase, taquicardia, sudorese, palpitações, visão borrada, tremores ou incoordenação. Pode passar. O tratamento, ele é sintomático, na maioria das vezes. E aí, intoxicações com menos de 6 horas pode fazer a lavagem gástrica com carvão ativado. E para quadros ansiosos e agitação psicomotora é usado benzodiazepínicos. E sobre flashbacks, tem poucos estudos realizados. Alguém aqui sabe me dizer, quer falar o que é flashback? Conhece alguém que tem uma experiência com flashback? Enfim, no caso, o flashback, ele é, tipo assim, a pessoa fez o uso do alucinógeno e aí, sei lá, um tempo depois, pode ser meses, pode ser anos, pode ser vários anos depois, a pessoa teve uma percepção que ela teve naquela onda dela lá com o alucinógeno anos passados, meses passados. E aí, ninguém entende por que exatamente que aquilo acontece. Tem poucos estudos que mostraram eficácias em relação ao tratamento disso. Mas as pessoas ficam muito confusas, né? Porque elas estão na boa, assim, elas podem estar em um momento importante, sei lá, alguma prova, dirigindo, e aí do nada ocorreu um flashback de quando ela usou um alucinógeno. Então, isso é muito, assim, pode até gerar ansiedade no usuário. E ele ficar com medo de estar em um momento importante de acontecer aquilo e gerar ansiedade nele, ele não conseguir fazer uma prova direito, dirigir direito, enfim. Pode passar. Em relação a comorbidades, os com mais frequência são transtorno de pânico, transtorno por uso de álcool e transtorno depressivo maior. E eu não falei sobre abstinência porque realmente não há... É muito raro, normalmente só acontece por acidente mesmo. Enfim, pode passar, Rafa. O próximo tema será inalantes, que vou tentar dar uma acelerada, que vocês já devem estar cansados. E o relato que nós trouxemos foi que Loló é uma euforia, são 5 segundos de pura euforia, felicidade mesmo.
E os aspectos gerais dos inalantes é que os inalantes possuem particularidades. Por exemplo, eles não costumam apresentar síndrome de abstinência em seus usuários, assim como, por exemplo, nos alucinógenos que acabamos de citar. E o que são esses inalantes? Esses inalantes são substâncias voláteis, ou seja, substâncias que adquirem estado gasoso com uma certa facilidade, por exemplo, em temperatura ambiente, ele já consegue o estado gasoso. E o diagnóstico de transtorno de uso de inalantes é apoiado por resultados negativos em exames toxicológicos. Ou seja, se você tiver um paciente eufórico, com mania, em episódio de mania que você não entende, você faz um exame toxicológico e dá negativo, e você não tem nenhuma outra suspeita de outra doença orgânica, você pode pensar em inalantes, porque esses não aparecem no exame toxicológico. E os critérios diagnósticos de baixo controle também não costuma estar associado com essas substâncias voláteis, visto que é difícil alguém ter um descontrole no uso, usar mais do que pretendia. E o uso ao longo da vida é de 6,2% no Brasil, com a dependência de 0,2%, ou seja, uma dependência muito baixa. E sobre as questões culturais, é a quarta droga mais utilizada no Brasil, atrás de álcool, tabaco, maconha. E o comércio é ilegal, mas os compostos são permitidos e de fácil acesso. Inclusive, um dos compostos que estava sendo recentemente utilizados era respingo de solda, que você pode comprar no Ferreira Costa, por exemplo, e pode se utilizar. Então, assim, é ilegal o comércio de loló, mas comprar substâncias do loló não é ilegal. E é predominantemente usado por crianças e adolescentes, principalmente os moradores de rua, por conta de ser uma coisa mais barata mesmo. E em uma amostra da Universidade de Fortaleza, revelou que 46,9% dos estudantes relataram uso de substâncias voláteis e 46,2% dos estudantes de medicina da Bahia também demonstraram que se utilizam dessa substância. Você pode ver, por exemplo, nas caloradas sempre tem alguém com uma meia na cara ou alguma latinha balançando. Isso é um sinal que ela está usando o loló. E quais são os sintomas de intoxicação? Os sintomas, que são sintomas geralmente desejados, são excitação, euforia, alterações audiovisuais. E nisso, inclusive, alguns relatos dizem que você, ao usar loló, você escuta como se fosse uma sirene dentro da sua cabeça. E alguns sintomas acontecem concomitantemente, que são as tonturas, as náuseas, o vômito também pode acontecer, a tosse, o espirro, excesso de salivação e sensibilidade à luz, que geralmente esses efeitos não são muito bem pretendidos ao uso. E em estados mais graves de intoxicação, podem gerar uma redução do estado de alerta, que pode evoluir para uma convulsão, um coma, uma perda de consciência, e em casos mais graves ainda, para aqueles que são um pouquinho mais, vamos dizer assim, azarados, podem ocorrer ataques cardíacos, que é por conta da diminuição da oxigenação do próprio coração, por conta do uso desses inalantes. E as comorbidades associadas aos inalantes são sintomas psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia pode ser utilizada pode aparecer sintomas psicóticos como alucinações auditivas, é muito comum. Transtorno de humor, que transtorno de humor é esse? O transtorno bipolar é o mais prevalente. Esses episódios de mania, por exemplo, seguidos de um episódio de depressão. Nós vamos ter também transtornos de ansiedade associados. O transtorno do uso de inalantes pode gerar ansiedade, também pode gerar sintomas depressivos e transtornos neurocognitivos, que é essa diminuição da cognição das habilidades motoras e fisiológicas desse paciente. Passando agora para opioides. Bom, agora eu vou falar de opioides. Infelizmente, felizmente não tinha nenhum relato. Pode passar, Rafa. Sobre aspectos gerais, os opioides, eles são drogas depressoras do sistema nervoso central e são usadas no tratamento da dor, principalmente de neoplasias malignas, cólicas biliares, renais e estados pós-operatórias. E
doses altas desses opioides, eles podem levar à tolerância e a efeitos eufóricos e analgésicos. O uso crônico, ele está associado à presença de veias esclerosadas com marcas de picadas nas extremidades dos membros superiores. Isso é muito importante na hora do exame físico, tanto de nós médicos, né? Ou também da família, enfim, por ser um sinal muito marcante nos usuários de heroína, principalmente. E os usuários que inalam a heroína e alguns outros opioides também, eles podem apresentar irritação na mucosa nasal, com ou sem perfuração do septo nasal. Aí pode passar, Rafa. As questões culturais, normalmente é usado maioritariamente por populações étnicas minoritárias que habitam área economicamente carente. Nosso país é o maior consumidor de analgésicos opioides da América do Sul, e entre os médicos a dependência de opioides é de 22%. E entre os médicos é uma taxa muito alta, e isso é muito ligado, é diretamente ligado à facilidade em conseguir os opioides, né? Enfim, pode passar, Rafa. Sobre a intoxicação, no exame físico é importante notar rubor facial, miose com ou sem prejuízo da acuidade visual, taquicardia, hipotensão arterial, arreflexia e prurido. O nível de consciência encontra-se rebaixado, ou sonolência ou coma, e um humor disfórico ou eufórico. E as alterações comportamentais são a euforia inicial, depois segue com a apatia, letargia, sonolência, disforia, retardo psicomotor, prejuízo do julgamento e disfunção do funcionamento social e ocupacional. E os sinais neurológicos específicos, eles costumam estar associados como miose, fala ininteligível e prejuízo da atenção e da memória. E o manejo da intoxicação, ele consiste na prescrição da dose inicial de 0,8 miligramas endovenoso de naloxona. Pode passar. A abstinência, ela pode ser aguda ou crônica. Na síndrome de abstinência aguda, o usuário ele evolui com sudorese, lacrimejamento, rinorreia, bocejos, ansiedade e fissura. E, posteriormente, esses sintomas eles pioram. E aí podem aparecer mialgias, midrias e tremores, insônias, cólicas abdominais, ondas de calor e ondas de frio também. E após 24 a 36 horas pode haver inquietação, náuseas ou vômitos, diarreia, hipertensão e taquicardia. Já na síndrome de abstinência crônica, ela obviamente é mais longa e pode durar até 6 meses. Porém, o quadro clínico ele é mais leve, mais sutil no caso, e ela é muito associada à recaída, né? A síndrome da abstinência crônica. E a desintoxicação, que é, no caso, o tratamento dessa abstinência, ela pode ser ou a curto ou a longo prazo, e ela tem como objetivo tratar a síndrome de abstinência, e o principal fármaco utilizado é a metadona. Mas em diferentes doses, em diferentes prescrições. Aí depende se vai ser a curto ou a longo prazo, depende do usuário, enfim. Pode passar, Rafa. Sobre overdose, os usuários, eles cursam com a tríade caracterizada por depressão respiratória, coma e miose. E é importante notar as características clínicas que predizem essa evolução para a overdose. E
os usuários de heroína que fazem uso concomitante de outras drogas depressoras, por exemplo, o álcool, eles têm muita mais predisposição a ter essa overdose. Então, é importante ficar ligado. Pode passar, Rafa. As comorbidades tem o transtorno depressivo induzido por opioides, transtorno de ansiedade induzido por opioides, transtorno de sono induzido por opioides, a disfunção sexual, delírio por intoxicação por opioides e delírio por abstinência de opioides. E esses transtornos induzidos por opioides, eles são diagnosticados em lugar de intoxicação ou abstinência apenas quando os sintomas são suficientemente graves para justificar essa atenção. Pode passar, Rafa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. O relato que nós trouxemos foi que antigamente era massa porque eu me sentia viajando. Hoje em dia, passei do segundo, eu não estou mais consciente. Mas a intuição é de não sentir nada mesmo. Aí nós temos um exemplo de ansiolítica, o Xanax, que está sendo usada agora como uma droga recreativa, um pouco mais comum. E os aspectos gerais é que, como o álcool são agentes depressores, inclusive esse é um diagnóstico diferencial, os dois são muito semelhantes. O transtorno pelo uso pode ser causado tanto pelo uso médico, assim como pelo recreativo, porque, como vocês sabem, ansiolíticos é um dos tratamentos, por exemplo, para transtorno de ansiedade generalizado e outros transtornos, como o transtorno do pânico e etc. Então, tem um uso médico também, e as pessoas podem acabar tendo transtorno pelo uso médico e não tendo o transtorno pelo uso recreativo, ou seja, pelo uso recreativo elas estão tranquilas, mas por conta de um tempo prolongado de uso médico elas acabam ficando com o transtorno. E a fissura é uma característica típica dessa classe de drogas. É muito comum você ver alguém, vamos dizer assim, viciado em ansiolítico, que fica querendo tomar um ansiolítico em qualquer momento de ansiedade, um pico de ansiedade, fica querendo tomar um ansiolítico para poder se sentir mais relaxado, não sentir mais nada, justamente como o relato. E para a recreação são usados tanto isoladamente quanto em conjunto com outras drogas, para atenuar ou potencializar os seus efeitos. Para atenuar, a gente pode usar alguma droga, por exemplo, usar um ansiolítico e usar um estimulante, para um e o outro se atenuarem, não criar um efeito tão poderoso. E, por exemplo, nós também podemos potencializar os efeitos misturando com álcool. Muita gente mistura com álcool, inclusive para pessoas em tentativas de suicídio por medicamentos, geralmente usam essa associação. Então, é necessário ter um cuidado maior. E existe níveis significativos de tolerância e abstinência. E a tolerância, ela tem dois fatores na tolerância. A tolerância que deixa você mais calmo, ela geralmente ocorre mais rapidamente. Entretanto, a tolerância do tronco cerebral, ela é mais lenta, ela ocorre mais lentamente, ou seja, a gente tem um risco de o paciente ter uma tolerância maior ao efeito benéfico, utilizar essa dose maior e acabar rebaixando assim a consciência, porque o tronco cerebral não está adaptado ainda para essa dose. E é frequentemente associado a outros transtornos de uso. São pacientes que geralmente têm uma vulnerabilidade psicológica, psicótica, então é provável que ele use outra substância. E questões culturais, eles são adquiríveis tanto por meios legais quanto ilegais. Inclusive, uma prática comum é uma pessoa consultar vários psiquiatras para conseguir várias receitas médicas e adquirir esse medicamento. E no Brasil, 5,6% da população já fizeram uso na vida. E diferente de outras substâncias, essas drogas são mais procuradas por mulheres e também por conta de condições financeiras, afeta negativamente esse uso, porque os usuários eles vão procurar doses maiores porque o preço não aumenta muito e eles conseguem um efeito maior com o mesmo dinheiro, vamos dizer assim.
E quais são os sintomas de intoxicação? Os sintomas mais comuns pela intoxicação são caracterizados pela depressão do sistema nervoso central, que pode levar a uma sonolência, um relaxamento muscular, uma diminuição do reflexo, uma confusão mental e uma amnésia anterógrada, que é muito similar à do álcool. Você consome aquela droga e acaba se esquecendo de tudo a partir do consumo de, por exemplo, no caso da pessoa do relato. Quando essa pessoa do relato toma mais do que 2, ela geralmente, a partir do momento que toma, não consegue se lembrar nada que vai ali adiante. Até por um período de 24 horas a 36 horas, mais ou menos. Também podem apresentar um comportamento sexual ou agressivo inadequado, uma instabilidade de humor, um julgamento prejudicado também pode estar presente. E é importante salientar que também, por exemplo, o julgamento prejudicado pode fazer uma pessoa pegar um carro. Então, vamos ter um acidente de trânsito. Então, se vocês conhecerem alguém que utiliza desses remédios, é importante tomar cuidado, porque se ela apresentar algum desses sintomas e a probabilidade de ela querer, por exemplo, ajuda e ir de carro pode ser grande, a depender da pessoa. E em casos de intoxicação, o medicamento a ser utilizado nessas situações é o flumazenil, por via endovenosa. E ele é considerado, vamos dizer assim, uma cura para esse veneno, vamos dizer assim, uma cura para esse veneno. Ele meio que desfaz o efeito dos benzodiazepínicos, mas ele também tem que ser usado com muita cautela, porque ele também pode gerar algumas questões que não são muito legais, algumas consequências que não são benéficas para o paciente. E a abstinência geralmente aparece 2 a 3 dias após a retirada do medicamento. Cerca de 50% dos pacientes com uso de benzodiazepínicos, que é a principal classe nesse transtorno, em uso de 12 meses terão síndrome de abstinência e é caracterizada por sintomas opostos à intoxicação. Nós vamos ter uma agitação psicomotora, nós vamos ter uma ansiedade, nós vamos ter uma insônia, umas crises convulsivas também podem ser presentes em doses mais altas e delírio também, principalmente na população mais idosa, que é menos tolerante. E uma coisa também é que quando você interrompe abruptamente esse remédio, é comum alterações de sono em vigília. Uma época, por exemplo, eu cheguei a usar Rivotril e eu tinha parado abruptamente, tomava uma dose considerável para um tratamento que não era um tratamento motor, e eu fiquei cerca de 3 dias sem dormir, por conta dessa abstinência. Por isso, a redução deve ser gradual. O objetivo é reduzir 50% da dose em uma semana. E quais são as... Oi, tá aí? Gente, eu vou te completar rapidinho, tá? Só salientando o que a Rafa falou da redução ser gradual, é muito importante. Claro que aqui a gente está falando de transtorno por uso de substâncias, mas, por exemplo, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, que usam medicamento. Por isso que é importante o acompanhamento do psiquiatra para ele aconselhar não, mas para ele falar como vai ser essa retirada do medicamento, porque justamente, como o Rafa falou, ela precisa ser gradual, não pode ser de uma vez e acabou. Pode continuar, Rafa. E as comorbidades associadas são transtornos psicóticos como a esquizofrenia, transtornos de bipolaridade, transtornos de ansiedade, que podem ser muito confundidos com a síndrome de abstinência desses benzodiazepínicos. É importante saber a história natural da doença ou do uso desse medicamento. Transtornos depressivos também podem estar associados ou causados por essa substância. Transtornos de sono vigília, por exemplo, esse paciente geralmente está muito sonolento, ou pode ter uma hipersonia em uma crise de abstinência. Também vamos ter disfunção sexual e transtornos neurocognitivos, como, por exemplo, o rebaixamento de consciência em caso de overdoses, porque overdoses, apesar de serem
muito raro ainda acontece, nós vamos ter um rebaixamento e uma parada respiratória também pode ser causada por conta desse uso. E a classe seguinte, segundo o DSM, são os estimulantes, que a sensação, e o relato que nós trouxemos foi, é uma sensação boa de felicidade. Tudo fica mais gostoso e intenso, você fica mais sensível nos sentidos do corpo. E os aspectos gerais, eu não sei se vocês conhecem, mas os aspectos gerais são que todas são geralmente bem absorvidas. Elas podem ser por via oral, como as anfetaminas, as betafetaminas, por exemplo. Também podem ser utilizadas pela via intranasal, como, por exemplo, a cocaína. Endovenosa, que pode ser a própria cocaína dissolvida em água em uma seringa. E a fumada, que é o crack. E aqui no Brasil, a mais famosa por via oral é justamente a bala, o MDMA, que por conta de o MDMA é popularmente conhecido como a mais pura, mas a bala é a mais suja, vamos dizer assim, que tem vários efeitos diferentes e que normalmente não deveria ter essa diferença de sintomas, vamos dizer assim. Algumas deixam você mais libidinoso e essas coisas, e não é normal. O normal seria que todos tivessem o mesmo efeito. Mas por conta dessas coisas misturadas, como, por exemplo, pode haver gasolina, algum gás tóxico ou coisa parecida, é difícil você ter as mesmas medicações. Por isso que é importante esse controle também de qualidade. E elas podem ser obtidas por meios legais. Muitas delas são usadas como tratamento. As anfetaminas mesmo são usadas para tratamento de obesidade, de TDAH e narcolepsia. Uma mesmo conhecida, uma bastante similar, que é uma anfetamina leve, é que muitas pessoas em cursinho acabam usando, que é a Ritalina. A Ritalina é muito utilizada e eu vou falar um pouquinho mais de como é que... Um pouquinho mais, depois, no próximo slide. E o transtorno de uso pode ocorrer com apenas uma semana de uso. Apenas uma semana usando match ou usando bala, eu posso me tornar vamos dizer assim, um viciado, que não é uma palavra boa, os transtornos de uso. E comportamento agressivo ou violento é comum em altas doses. Nós também podemos ter uma ansiedade intensa durante o uso. E sobre as questões culturais, como eu já falei antes, pode ser adquiríveis tanto por meios legais quanto ilegais. O uso mensal no Brasil, nas universidades do Brasil é de 8,7, e o uso de estimulantes muitas vezes é usado para fins de desempenho. Como eu falei, você precisa estudar no cursinho, você precisa de no exame antidoping, por exemplo, pode ser detectado para você conseguir um desempenho melhor físico. Muitas vezes é usado para um desempenho maior, ou seja, muito bem difundido. E quais são os sintomas de intoxicação? Os efeitos centrais após o uso são euforia, aumento de autoestima, essa sensação de bem-estar e felicidade, como é relatado. A empatia aumenta muito, tanto que um dos relatos nessas raves, que é um lugar que costuma ter mais esse uso de bala, por exemplo, é que as pessoas sempre estão tentando te ajudar. Então, tipo assim, fica claro esse aumento de empatia. Nós vamos também ter um aumento de energia e de sociabilidade, e vamos ter também alguns sintomas de sinestesia e intensidade dos sentidos, principalmente auditivas e visuais. E os sintomas fisiológicos também podem estar presentes. Enquanto a parte boa ocorre na psique, os sintomas fisiológicos, eles são, vamos dizer assim, os negativos, que é a taquicardia ou bradicardia, alteração de pressão arterial, que pode ser tanto para mais quanto para menos. Nós vamos ter uma agitação psicomotora, nós vamos ter também uma depressão respiratória, podendo causar uma parada. Nós podemos ter dor torácica, que pode durar de minutos a horas, ou até mesmo arritmias. Nós podemos ter também uma confusão mental, que pode levar ao coma, e em situações de altas doses, nós podemos ter hiperpirexia, que é um aumento da temperatura corporal, e às vezes uma morte súbita. E a síndrome de abstinência dessa classe é que
podem ocorrer no período de horas até dias após a interrupção. Vai depender muito dessa relação do transtorno de uso do paciente. E caracteriza pelo humor disfórico, acompanhado de 2 ou mais alterações fisiológicas. Quais são essas alterações? É a fadiga, sonhos vívidos e desagradáveis, alterações de sono e vigília, sendo os 2 espectros, a hipersonia e uma insônia. Podemos também ter aumento ou perda de apetite, alterações psicomotoras também podem estar presentes, como, por exemplo, discinesias, um movimento mais lentificado. E uma coisa muito presente que pode ser usada como critério diagnóstico de abstinência é bradicardia. É muito presente. Em crises agudas geradas por altas doses, também pode gerar sintomas depressivos, esgotamento e aumento de apetite. Inclusive, essa depressão leva a um aumento de tentativas de suicídio e suicídios consumados. E a maioria passará por síndrome de abstinência e todos terão tolerância à substância nessa classe. E essa classe é importante dizer que não existe um tratamento. O que existe de tratamento é você tratar os sintomas. Para a droga em si, não existe uma cura, vamos dizer assim. E as comorbidades associadas são transtornos psicóticos como esquizofrenia, transtornos de bipolaridade, de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos compulsivos, obsessivos compulsivos, desculpa, eu troquei, e transtornos de sono, vigília também estão presentes, disfunções sexuais e transtornos neurocognitivos. E a última classe trazida pelo DSM-5 são a classe de outras substâncias, que é aquelas classes que causam intoxicação, causam um transtorno, mas não estão associadas a 9 classes superiores. A definição de outras substâncias no DSM-5 é um padrão problemático de uso de substâncias intoxicantes, a qual não pode ser classificado dentro das categorias de álcool, cafeína, cannabis, alucinógenos, inalantes, opioides, sedativos hipnóticos ou ansiolíticos, estimulantes ou tabaco, levando a comprometimento ou sofrimento clinicamente significativo. Uma dessas drogas, como eu posso dizer, por exemplo, os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios é uma das drogas que pode causar esse sofrimento clinicamente significativo, mas que não está nas outras drogas e que é difícil categorizar por não ser muito comum. Sobre as terapias psicológicas que auxiliam no tratamento do transtorno de uso de substâncias psicoativas, temos a intervenção breve, a terapia cognitivo-comportamental aplicada a essa dependência química, a entrevista motivacional, que a entrevista motivacional ela foi desenvolvida originalmente justamente para o tratamento da dependência de drogas e álcool, né? E é uma entrevista baseada na terapia centrada no usuário. A prevenção de recaída, a terapia cognitivo-comportamental das habilidades sociais e de enfrentamento, terapia de rede social e de 12 passos, o manejo de contingência, a terapia familiar. No caso da terapia familiar, ela é muito importante, porque para conseguir tratar esse uso do usuário, é muito importante a atenção da família, das pessoas, até dos amigos, enfim, para ajudarem o usuário. A psicoterapia de grupo, que é importante justamente por ele ter contato ali com outras pessoas que passam por situações parecidas. A redução de danos e a psicodinâmica. Quer falar, Rafa? Vou falar depois. E de políticas públicas, o que é possível se realizar? Nós temos, vamos dizer assim, quatro pilares para políticas públicas. O primeiro pilar é disponibilidade econômica, ou seja, nós vamos atuar
taxando algumas drogas, dificultando o acesso através da taxação, aumento de taxas que ocorreu no tabaco, que diminuiu bastante, de álcool também. Nós vamos diminuir a disponibilidade de varejo comercial. O que significa isso? Nós vamos dificultar o acesso a essas substâncias. Por exemplo, uma ação muito bem eficiente é que você precisar de uma licença, por exemplo, para vender álcool, para vender tabaco, e também, por exemplo, nessa questão de varejo comercial, a gente pode ter as proibições também, que é você simplesmente proibir as drogas para não ter esse acesso. E a disponibilidade, o terceiro pilar é a disponibilidade social, que isso é através de políticas de educação. Nós, basicamente, assim como o lema do ProErd, vamos aprender a dizer não. É justamente isso, porque é no meio social que geralmente se inicia os transtornos por uso. É um grupo de amigos geralmente influencia, a família influencia, e também, e por isso é importante agir nesse quesito de educacional. E por último, nós temos as promoções e propagandas. As promoções ocorrem quando há, por exemplo, não há uma limitação de pontos de venda ou de horário. Então, para competir por um cliente, vai gerar promoções que aumentam esse uso. Por exemplo, todo mundo aqui, quando vem uma promoção de 40% de desconto, você logo brilha o olho. Black Friday está aí justamente para nos provar que a gente sempre fica procurando alguma coisa mais baratinha. E as propagandas, que é necessário licenciar bastante. No Brasil, por exemplo, a gente avançou bastante no quesito de tabaco, que não existe mais propaganda de tabaco. A de cerveja é regulamentada, tem várias proibições, mas ainda falta um pouquinho. Sobre outras drogas, aqui, pelo menos no Brasil, é proibido propaganda. E uma questão que eu queria falar antes de concluir é sobre redução de danos. Que no Brasil, que eu vou voltar aqui para outro slide, redução de danos, que no Brasil é muito polêmico porque não existe um consenso de como fazer redução de danos. E por exemplo, o argumento de que deve se liberar maconha porque o dano que a maconha gera por estar em um meio criminoso é maior do que se ela tivesse liberação total. O que em uma das nossas literaturas informou que, na verdade, isso é um engano, porque quando você libera uma droga, costuma crescer o consumo bastante, como, por exemplo, a gente pôde ver no tabaco e no álcool. E, por exemplo, ele cita que, quando é liberado, essas drogas ficam muito mais disponíveis para uma população mais jovem. E essa população mais jovem que justamente são as mais propícias a ter transtorno de uso, porque tem um problema do desenvolvimento neuropsicomotor ali que não está completamente desenvolvido. Nós temos pressões sociais da adolescência, entre várias outras questões que tornam esse público muito um alvo fácil das drogas. E se fosse liberado, por exemplo, a maconha, poderia ser que nem um tabaco, que o tabaco é muito prevalente entre adolescentes e crianças, e o álcool também, geralmente iniciando ali pelos 12 anos, às vezes até alguém menos. E se a maconha fosse liberada, na literatura diz que seria esse mesmo movimento, de iniciar mais cedo esse uso. E falando sobre os objetivos, nós conhecemos os aspectos epidemiológicos e diagnósticos e a classificação. Nós compreendemos a estratégia de prevenção e os fatores de risco associado. Também aprendemos as características dos transtornos, principalmente do álcool e tabaco e das outras drogas. Entendemos as consequências da intoxicação quanto da abstinência e as possíveis condutas médicas nas classes do DSM-5, e nós também reconhecemos as terapias psicológicas disponíveis e as políticas públicas voltadas ao uso de substância. Nossas referências bibliográficas principais foram essas duas, que foi o DSM-5 e o livro de dependência química, que foi cedido pela gente, pelo nosso orientador, que é um livro brasileiro que ele remete muito mais à realidade brasileira.
Muito obrigado. E essa é a nossa Yeah. apresentação.